Diego Amorim segue com a gente aqui no Conexão Brasília. Os parlamentares e os governos pensam em políticas públicas quando eles disputam as verbas no orçamento, Diego Amorim? Essa é a grande pergunta, Michele Trombelli. Olha, quando acabar o recesso parlamentar, nós estamos aí durante o período do chamado recesso parlamentar, e os deputados e senadores voltarem aqui para Brasília no início de fevereiro, eles vão logo na largada eleger o deputado Hugo Mota como novo presidente da Câmara, o senador Davi Alcolumbre como novo presidente do Senado. Tem ainda o orçamento de 2025, que precisa ser aprovado com urgência, porque não foi aprovado em 2024, mas o pano de fundo de tudo que acontecer no Congresso neste início de ano continuará sendo a queda de braço que envolve as emendas parlamentares. Somente em 2024, Michele Nonato e ouvinte aqui do jornalismo da Nova Brasil FM, foram 50 bilhões de reais controlados por deputados e senadores nessas chamadas emendas parlamentares. Eu conversei com o Renato Melo, ele que é diretor executivo do Instituto Nacional de Orçamento Público, para perguntar para ele o seguinte: os parlamentares, do lado deles, defendem que eles, deputados e senadores, estão sempre nas suas bases eleitorais, conhecem bem o Brasil e, portanto, eles precisam ter um controle maior do orçamento. Já o executivo diz que foi ele, executivo, que foi eleito pelo povo para executar essas emendas, e o legislativo para legislar. Eu perguntei ao Renato Melo qual seria o modelo ideal para a nossa realidade aqui no Brasil. A resposta dele é muito interessante. Vamos ouvir, por gentileza. Nós temos que nos preocupar, e aí a gente fala de modelo, o que se faz com os recursos. Ou seja, a discussão não pode se basear em quem controla o orçamento para controlar quem quer que seja. Não é a briga entre quem tem mais, se é o executivo ou o legislativo, quem controla mais ou quem é dono do que e de qual proporção. O debate ele precisa ser aprofundado para a qualidade das políticas públicas. Se é indicado por um parlamentar, senador ou deputado, ou por um ministro, o que se faz com o recurso público? Qual o resultado dele? Não é gastar mais ou gastar menos, é gastar bem. Ninguém é contra, Michele Nonato, dinheiro público bem investido. Nisso eu concordo 100% com o Renato Melo, diretor executivo aqui do Instituto Nacional de Orçamento Público, com quem a gente conversou ontem. O que não pode acontecer, e aí aqui ninguém é ingênuo, nosso ouvinte não é ingênuo, é esse dinheiro ir parar nas mãos de empresas de fachada, de parentes dos deputados e senadores que indicaram essa grana. Não pode ir parar na cueca de senador, como já parou, não pode ser jogado em mala pela janela, como já foi jogado em mala pela janela no final do ano passado. Eu já contei isso aqui uma vez e acho que vale repetir, Michele Nonato. Certa vez eu cobrei de um deputado federal aqui em Brasília que ele me apresentasse as notas fiscais das emendas lá, do que foi feito com as emendas que ele destinou lá. No caso, era um deputado de Minas Gerais. E ele ficou fulo da vida comigo, disse que não aceitava aquilo, que eu não era Controladoria Geral da União, que eu não era Polícia Federal. Eu falei: deputado, eu só quero transparência, o senhor está indicando o dinheiro que também é meu, porque eu sou contribuinte e acredito que eu tenho o direito, não somente como jornalista, mas como cidadão, de entender aí para onde que foi esse dinheiro que o senhor mandou. Então, nesse sentido, eu gosto dessa resposta do Renato Melo, Michele e Nonato, porque nos leva a refletir sobre o resultado dessas emendas. Muitas vezes a gente fica realmente aqui muito concentrado, e aqui até faço uma meia-culpa, tipo, quem é que está controlando essas emendas? Se é o Congresso, ou se é o governo Lula, ou se é o Arthur Lira, mas mais importante do que isso é a gente discutir o resultado, o que está sendo feito com esse dinheiro. Vamos ouvir um pouco mais do Renato Melo sobre esse assunto para a gente concluir a nossa coluna de hoje. Renato. Nós precisamos ultrapassar a etapa do controle e se estabelecer no Brasil um orçamento programa, baseado em evidências e baseado em resultados, seja pela mão de qualquer um deles. Ou seja, o controle
ele é apenas mais uma etapa da disputa do poder. O orçamento em si precisa ser medido para que ele chegue de fato à sociedade e resolva problemas. O TCU divulgou um estudo nesta semana dizendo que das obras financiadas com recursos federais, nós temos 11 mil obras paradas ou inacabadas. Então, veja, o orçamento público ele não está se concretizando, chegando como política pública para a população que precisa. Tá aí o Renato Mello, diretor executivo do Instituto Nacional de Orçamento Público, e esse dado que ele traz no finalzinho é maravilhoso, porque eu acabei de mencionar que foram 50 bilhões de reais que o Congresso liberou de emendas parlamentares no ano passado, e a gente tem esse mundaréu de obras que são paradas, ou seja, o dinheiro não está chegando, Onde que está ficando esse dinheiro? A Polícia Federal, Flávio Dino, a CGU, o Ministério Público estão começando a mexer nisso e a gente vai ter mais respostas daqui para frente. Para concluir, Michele Nonato, 2025 é um ano pré-eleitoral. Se o nosso ouvinte ainda não se atentou, ano que vem já é 2026, já tem eleição, então mais do que nunca eles vão querer preparar o terreno para 2026 e as eleições municipais do ano passado deixaram muito claro e já foram uma prévia da força eleitoral dessas emendas. Quem indicou mais emendas garantiu mais a reeleição e a manutenção no poder, então com base no que aconteceu nas eleições municipais do ano passado, deputados e senadores vão olhar para 2026 e muito mais dinheiro vai jorrar de Brasília neste ano e a gente vai ter que ficar muito atento, ainda bem que o Flávio Dino está com isso em mãos e não está dando mole lá para o Congresso Nacional, é isso mesmo que tem que acontecer, viu, Michele Nonato? Perfeito, Diego Amorim, é tema para a gente seguir acompanhando, sem dúvida nenhuma, aqui no jornalismo da Nova Brasil. Obrigado, Diego, bom dia para você, até amanhã. Até amanhã com o resumo musical. É Valeu. O primeiro do ano, hein? É o primeiro do ano, hein? Muita expectativa. Que rufem os tambores. São 7h22 agora.